Deputada Daiane Pimentel, vou chamar de deputada que foi o último cargo que a senhora ocupou. É, um ano, né, se passou das eleições. Qual é a lição que a senhora tira de tudo isso? Qual o aprendizado? Bom dia, bem-vinda ao Levante a Voz da Rádio Sociedade News. Bom dia a todos do Levante a Voz, os nossos ouvintes, a todos do programa. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Luiz, o maior aprendizado nessa trajetória política é que o extremismo é uma doença no nosso país. Então, qualquer político, seja ele iniciante, seja ele já de longa estrada, ele precisa se atentar que a gente precisa excluir o extremismo da nossa vida política. De qualquer lado, né? Precisamos ter mais consciência, buscar mais, cada vez mais a nossa democracia e fugir desse radicalismo político que não traz resultado e não leva ninguém a lugar nenhum. A senhora acha que em algum momento a senhora foi extremista? Eu acho, sim. Eu acho que entre 2016 até ali o início de 2019, eu ainda carregava algumas características, porque eu acreditava num projeto que ele era um projeto extremista, mas que eu não conseguia identificar. Então, quando eu comecei a entender que o extremismo, Luiz, ele foi simplesmente uma plataforma para angariar eleitores mais radicais, que na prática, né, eles faziam até diferente, como, por exemplo, aquele discurso de armas, né? Não que eu acho que as pessoas não tenham que ter seu direito à legítima defesa. Eu acredito que as pessoas têm que ter, mas não daquela forma deliberada como o Bolsonaro trazia. Achar que as pessoas só podem governar para um lado da sociedade, aquele lado que trouxe a vitória de certo candidato. Então, essas características extremistas, né, ela acaba sendo plataformas políticas ali no momento de esperança, no momento de mudança, mas se bem aprofundadas e analisadas, a gente percebe que isso é uma armadilha para toda a nossa sociedade. Até do ponto de vista pessoal, a senhora acha que com o extremismo ganhou ou perdeu? Agora, nessas eleições de 2022? Eu digo na vida, de um modo em geral. Ah, sim. Então, é interessante sua pergunta, porque eu consigo fazer paralelos. O extremismo foi derrotado em 2022. Nós derrotamos o candidato da extrema-direita, que é o Bolsonaro. Mas, assim, ainda é uma força muito grande, né, Luiz? A gente não pode negar políticos extremistas espalhados por todo o Brasil, seja em mais seus diversos cargos e funções. Então, assim, no Brasil, o extremismo ele foi derrotado nas urnas, mas ele ainda vive nas urnas do Executivo Federal, mas ele ainda reina em alguns cargos eletivos e também na cabeça de uma parte da população. E aí é todo um trabalho de educação, de conscientização e de politização que a gente precisa estar fazendo no nosso dia a dia para tentar combater isso ao máximo. Esse extremismo só existe hoje na direita, como é até chamada extrema-direita? Não, Luiz, o extremismo ele existe em diversas vertentes políticas. Agora, virulenta, tão nociva, agressiva, como a gente vê na extrema-direita, pelo menos eu, na minha idade que eu tenho, na minha trajetória que eu tenho política, eu não lembro de ter visto tanta violência política em outros extremos. O que a gente tem é uma pequena parcela também do lado da esquerda, extremista, mas eu vejo ela muito menor, vamos dizer assim, do que a extrema-direita. E esse pessoal, que eu também já fui vítima da extrema-esquerda, tá? Esse pessoal, geralmente, eles debatem mais no campo das ideias, defendendo ali as suas ideias, né? Não partem tanto para o lado pessoal, como foi o caso da extrema-direita, que tentou de todas as formas me aniquilar, como mulher, como pessoa, como figura pública. Então, apesar da gente ter extremismo de todas as vertentes, sem sombra de dúvida, a extrema-direita ela é muito pior do que qualquer outro extremismo que a gente consegue visualizar na política brasileira. A senhora pretende disputar novos cargos eletivos? Luiz, tem aquele ditado, né? Uma vez na política, nunca mais a vida volta ao normal. Eu fiz até mudei as palavras, mas ele disse mais ou menos isso. Mas agora, neste momento, eu te confesso que eu estou extremamente focada na minha nova função. Quem conhece o meu trabalho, Luiz, sabe que como professora, como deputada federal, eu sempre busco, né, em outras atividades que eu exerço também na minha vida, atividades empresariais, atividades na pecuária, no agronegócio. Todo mundo que me conhece um pouquinho e vê a minha participação nessas áreas sabe que eu foco muito na minha função, no meu trabalho. E não está sendo diferente.
aqui agora na Embratur. Eu ganhei o prêmio de melhor parlamentar da Bahia, da 56ª legislatura, tudo isso em função do meu trabalho. É um medidor, onde eles avaliam o custo-benefício do parlamentar, isso inclui também os senadores. E tudo que eu faço, eu gosto de fazer com muita eficácia, muita eficiência. Eu estou assim agora, neste momento, conversando com muitos secretários de turismo pelo Nordeste inteiro, visitando cases de sucesso, visitando modelos que a gente consegue transportar para o mundo estrangeiro, visando o nosso turismo brasileiro. Então, estou muito focada nisso. Agora quero, de uma forma ou de outra, Luiz, estar participando das eleições de 2024, dessa política e dos debates, das discussões. Eu acho isso muito importante. Eu acho, inclusive, que independente da opinião de cada um, eu acho que todo cidadão tem que estar participando das eleições do seu município, porque é daqui, do nosso município, que a gente consegue fazer uma política maior e chegar a alcances ainda mais longínquos. Em 2020, a senhora foi candidata, mas no segundo turno disse que não apoiaria em hipótese nenhuma o atual prefeito, Colbert Martins. Nós entendemos naquele momento que a senhora direcionava seu voto para o deputado Zé Neto. Agora, em 2024, a senhora já tem uma definição, vem com o candidato do seu partido, José Ronaldo Carvalho, ou pelo fato de ocupar um cargo no governo federal vem com o Zé Neto? Sua pergunta me dá, assim, vertentes de várias respostas. Muito boa, vou começar com a primeira, com a última. A questão da nomeação, Luiz, ela é via partidária, certo? Foi União Brasil, junto ao ministro de Turismo, Celso Sabino, que é do meu partido, com a liderança do presidente do nosso partido, Luciano Bivar, a liderança na Câmara Federal de Elmar Nascimento, que possibilitaram essa nomeação para os seus quadros do União Brasil. Nós temos vários quadros do União sendo nomeados no governo federal através do partido. Então, assim, eu venho com uma certa independência. Agora, lógico, o meu trabalho é totalmente focado na técnica. O meu trabalho é desenvolver o turismo lá para o mundo lá fora. É colher o que nós temos aqui de bom para poder, junto com toda a equipe da Embratur, de todos os setores, transportar isso para o mundo estrangeiro, para que a gente possa trazer o turismo que outrora nós já tivemos. Respondendo essa última pergunta, então eu tenho essa liberdade, isso foi conversado. Eu ainda não decidi qual vai ser a trajetória que eu vou percorrer em 2024, mas estarei aqui atenta a todos, ouvindo cada um e vendo os projetos. Eu vou me basear, a minha opinião, ela vai ser através do projeto. Qual o melhor projeto para a Feira de Santana? E estarei também muito atenta às vozes nas ruas. Mas não são qualquer vozes, Luiz, vamos ter responsabilidade, né? São vozes de consciência, são vozes que não estão atreladas ao radicalismo, mas vozes de pessoas conscientes, pessoas que querem uma administração para a Feira de Santana. Em 2020, eu fiz a campanha do primeiro turno toda, dizendo que eu não iria votar no projeto do atual prefeito, porque eu tinha um projeto meu, que eu gostaria que fosse adiante. E que, infelizmente, não foi, isso faz parte da democracia. Eu sou muito feliz com o resultado que eu obtive, porque eu fui sem padrinhos, eu fui sem máquina nenhuma, nem federal, nem estadual, nem municipal, nem máquina religiosa. Eu fui sozinha, dei minha cara a tapa e consegui, para mim, um belo resultado. Então, eu tenho essa independência, estarei ouvindo todas as vozes agora. Eu tinha fechado um acordo com o líder do meu partido, né, que é uma grande liderança, Zé Ronaldo, lá atrás de 2020, de que não atacaria a candidatura que ele trouxe, que foi Colbert Martins, que foi o candidato Zé Ronaldo, e que teria essa recíproca voltada a mim, mas isso não foi cumprido. A campanha do então prefeito Colbert Martins foi muito agressiva à minha pessoa, como mulher, né, como a senhora guarda mágoas ainda diante do que aconteceu? Olha, Luiz, as mágoas, eu aprendi que as mágoas na política, elas não são boas conselheiras, não é verdade? Só que são fatos que nós não podemos negar. É um passado e a gente precisa estar discutindo para que o futuro não sejam repetidas. Então, assim, existiram outras situações, inclusive na campanha agora de 2022, onde eu não recebi nenhum apoio do meu grupo local em Feira de Santana. Pelo contrário, né, todo o apoio foi direcionado a outro candidato. Isso fez com que nem o outro candidato, nem eu, lograsse o êxito de estarmos hoje representando Feira de Santana. Nós tínhamos 2 deputados federais, hoje nós só temos um, o que é muito ruim para Feira de Santana, mas graças a Deus, graças ao meu empenho em Brasília, graças às minhas relações e ao meu currículo,
Feira de Santana conseguiu uma grande nomeação na Embratur, que é a Coordenação Geral do Nordeste. Isso é muito importante, voltado para a Feira de Santana, através de uma feirense que sou eu. Então, assim, a gente vai buscando os nossos caminhos. Mas a ajuda, ela foi nula, ela foi zero. Daí isso, claro, acaba prejudicando. Mas, enfim, eu estarei atenta ao melhor projeto para a Feira de Santana. A senhora se arrepende em algum momento de ter apoiado o Bolsonaro ou foi algo que foi importante naquele momento? Hoje a senhora faria? Qual é a análise que a senhora faz de todo aquele movimento? Luiz, naquele momento foi importante a gente buscar uma mudança. Isso é fato. O Brasil precisava desse choque. Todos os atores políticos daquele momento precisavam entender o recado que a população buscava uma mudança, uma melhoria aqui, outra melhoria ali. Agora, a gente fez isso com o ator principal, que é o Bolsonaro, errado. Porque é muito radical, mentiroso, demagogo, hipócrita, é corrupto, como todos aqueles outros que ele aponta. Só que a gente só conseguiu constatar isso com o poder nas mãos dele. Antes ele era um deputado de baixo clero, considerado assim. Então a visibilidade era muito em torno das polêmicas teóricas que ele trazia. A sua prática administrativa a gente só pôde perceber quando ele chegou ao maior poder da República enquanto presidente. E ali a gente foi vendo que todo aquele discurso não dialogava com as práticas dele. Sobretudo quando ele percebeu que a sua família estava na mira da justiça. Então ele precisou vender toda a sua administração para poder ter uma governabilidade, para não sofrer impeachment e não ir parar nas mãos da justiça. Então foram 4 anos dolorosos, né? Assim, o momento pandêmico foi um terror. Nós temos mais de 700 mil vítimas, Luiz, das quais poderíamos ter evitado milhares delas, sabe? Então, assim, centenas dessas vidas aí foram decorrentes da negligência com a vacina, da negação à doença. Então, é uma administração desumana. Se o Bolsonaro, ele se mostrou corrupto, não sou eu que estou dizendo isso, eu me baseio no Ministério Público, nos relatórios do Ministério Público, do qual eu sou leitora assídua, acompanhante assídua. É a Polícia Federal que está me trazendo esses dados. É uma família que é envolvida com lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato, isso é corrupção, né? Nomes mais elaborados que se traduzem na corrupção. Então, se ele é corrupto, como aqueles que ele aponta, então vamos buscar outros diferenciais. E quando a gente vai para o quesito, o lado humano, né, o lado de dialogar, o lado de saber tratar a nossa imprensa, de saber tratar os atores políticos, independente de suas ideologias, a nossa diplomacia no mundo lá fora, com certeza, Bolsonaro sai perdendo assim, e muito. Quando a gente exclui um pouco esse lado da corrupção, porque a gente entende que a gente está diante de atores que, infelizmente, acabam, um momento ou outro, se esbarrando nessa problemática, a gente entende que Bolsonaro, sendo igual nesse quesito, né, a gente precisa diferenciar nos outros quesitos, que ele também está perdendo muito. Deputado, muito obrigado, bom dia e sucesso. Luiz, eu que agradeço, estou à disposição e um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado.